senhoras e senhores, muito boa noite, bem-vindos ao auditório Gilda Nunes, sede do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Falo aqui em nome do presidente do CRA, administrador Wagner Siqueira. Eu sou Leonardo Fuert, superintendente-geral desta casa. Quero também saudar todos os internautas que estão, neste momento, ligados na TV e na rádio CRA, acompanhando mais um evento promovido pelo Conselho. Nesta noite, temos a satisfação de receber na casa o autor do livro O Executivo na Essência, Jorge Fornari. Jorge Fornari, consagrado, autor já da terceira competência, que vem aqui nos brindar, então, com o lançamento e uma abordagem que ele vai fazer a respeito desse livro, que trata da genética do comportamento gerencial. Mas quero antes também passar para os senhores, para as senhoras, estudantes, professores, profissionais de uma forma geral ligados, presentes aqui no auditório e ligados à nossa internet, um pouco sobre o Jorge Fornari. Jorge Fornari foi gestor e executivo de recursos humanos da Telesp, da CESP, da Johnson & Johnson, da American Express, ATL, Claro, Brasil Telecom, Rede TV e HR Oil. Atua como escritor, consultor, palestrante e coach através de sua própria consultoria ou associada a grandes consultorias internacionais. É mestre em administração pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, onde foi professor, assim como lecionou na Escola Superior de Propaganda e Marketing, na Business School São Paulo e em Business School. Como disse, é autor do consagrado livro A Terceira Competência, e este livro, O Executivo na Essência, a Genética do Comportamento Gerencial, editado pela editora Évora, e fruto aqui, portanto, da palestra com a qual ele vai nos brindar, trata de sintetizar descobertas e hipóteses sobre como a evolução da espécie humana nos aparelhou para formar a sociedade em que vivemos, mas principalmente como somos induzidos a respostas que damos em nosso dia a dia que atrapalham o nosso autodesenvolvimento e modelam nossos ambientes de trabalho, criando selvas que libertam nossos piores animais internos. Esse livro é um convite a descortinar as origens de nossos lados ocultos e irracionais, fúteis e desnecessários, frutos de uma evolução que ou não deu certo ou ainda não acabou. Portanto, uma provocação, uma ousadia, um tema muito relevante para todos nós que estamos em busca daquilo que próprio Sócrates sempre disse, conhece-te a ti mesmo. Será que conseguimos, ao longo da nossa existência, nos conhecer, saber fazer essa autoanálise das nossas potencialidades, das nossas fraquezas, nossas fortalezas. Então, o livro vai tratar de coisas bastante insólitas que talvez nós não tivéssemos ainda ouvido sequer em congressos, porque a prática, o habitual em congresso é ouvirmos uma laudação sobre as boas práticas das empresas e das pessoas, são as best practices. Talvez hoje aqui nós tenhamos que estar preparados para ouvir worst practices, as piores práticas, aquilo que nós não fazemos, consciente ou inconscientemente. Eu queria também convidar aqui para esse momento de saudação e agradecimento o nosso colega administrador Luiz Augusto Costa Leite, responsável por trazer Jorge Fornari aqui para esse ambiente neste momento. Foi ele quem fez o convite ao Jorge para lançar o livro na casa do administrador e oferecer a todos nós esse momento de sabedoria, de aprendizagem, para também a sua palavra, Luiz Augusto Costa Leite, que neste momento também colabora conosco na coordenação técnico-científica do 10º ENCAD, Encontro de Administradores do Rio de Janeiro, que acontece dias 5 e 6 de outubro, no Centro de Convenções da Firjan, aqui no Rio de Janeiro. Luiz Augusto, muito obrigado. Com a palavra. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, Jorge. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Fornari. A ideia de sugerir ao Conselho que ouvisse o Jorge Fornari foi uma ideia baseada na excelência de sua obra. O que quer dizer isso? Nós estamos muito acostumados a ouvir, como o próprio Leonardo falou há pouco, as coisas do dever ser, as competências que as pessoas têm que ter, as virtudes que devem praticar, como
que um executivo, e nós estamos falando nesse momento sobre executivos de organizações, né? Como que um executivo deve ser maravilhoso, superar suas barreiras, etc. E tal. Raramente a gente vê falar sobre como que as pessoas são de fato. Uma coisa é o dever ser, outra coisa é o ser. E o trabalho do Fornari me chamou muita atenção, porque ele traz duas abordagens concomitantes, né? É a do ser genético, ou seja, como que nós acabamos nos comportando ou sendo pessoas, produtos da nossa origem genética, mas isso não é o suficiente para qualificar o comportamento humano. Existe também o ser social. Então, como é que essa carga genética que nós trazemos, e que se manifesta muito cedo em nossa vida, né? A partir da primeira infância e tudo, como é que essa carga genética, como é que ela convive com a questão social, no momento em que você tem que conviver com outros seres de sua comunidade, de sua sociedade, de sua espécie, digamos assim. E esse produto é um produto que torna as pessoas ambíguas, torna as pessoas com múltiplas percepções sobre as coisas, sobre seus julgamentos, sobre o que gosto e o que não gosto. Então, existe uma série de opções que as pessoas, acho que o Fornari fala isso, você tem um caminho, né? Quem faz a opção são as pessoas, e essa opção é um produto da genética e do convívio social. E isso eu não tinha visto ainda em livros brasileiros ou em livros internacionais. Eu acho que o nosso livro aqui é um livro inédito, e essa foi a razão pela qual eu achei que o Fornari poderia ter uma contribuição muito grande para os administradores e para aqueles que assistem à nossa rede, porque tem ideias novas e tem ideias provocadoras, e não dá receita de bolo, ele dá perguntas. E essas perguntas cada um de nós vai responder de acordo com a sua consciência. Fornari, muito obrigado por estar aqui. Obrigado, Luiz, obrigado, Leonardo. É um prazer estar com vocês aí em casa ou no trabalho. Eu demorei 1h30 para chegar aqui. Trânsito no Rio hoje está difícil, mas a temperatura está mais amena, porque ontem estava um grande calor. Então, agora a gente vai ter a oportunidade de falar com vocês um pouco de um tema que eu estou apaixonado, já não de hoje, que é a respeito da evolução humana e como é que ela impacta a nossa vida no dia a dia. Esse slide que está aí, ele fala bem de uma coisa que, para mim, é um ponto interessante. A quantidade da bibliografia, do que se tem escrito, que se tem conceituado, que está disponível no mundo hoje, é incalculável. E por que o mundo não é muito melhor? Por que ele continua sendo complexo, difícil e tal? De certa maneira, essa foi a razão de eu ir em busca de o que é que está por trás de tudo isso. Eu fui cavocando, li muito sobre história, li bastante sobre filosofia, sobre religião, mas foi quando eu toquei na questão da evolução, foi que quando eu realmente achei que eu estava pegando a causa do porquê, se olharmos e abrirmos os jornais ou assistirmos os telejornais, vamos encontrar pessoas com comportamentos totalmente inadequados, totalmente primitivos. A razão é simples, é que nós somos seres primitivos ainda. Espero que a gente tenha tempo de ser algo mais. A frase aqui diz o seguinte: há muita gente lhe dizendo o que precisa fazer para se desenvolver, mas ninguém lhe conta por que não consegue. Então, esse é o meu desafio. Eu estou tentando dizer para você por que é que você não consegue. Uma das coisas que eu descobri é que a gente acha que, e aliás esse é um grande dilema que existe na estrutura das ciências sociais, é que não se associa o social com nada. É como se o social fosse algo que viesse
do próprio ser humano que vai fazer e vai criar. A proposta da psicologia evolucionista é que não. Existe, na realidade, comportamentos genéticos sociais que fazem com que a gente já tenha uma espécie de opções pré-definidas. E é isso que causa uma boa parte dos problemas, né? Então, o que a gente está tentando buscar é uma visão mais integrada do comportamento humano e tentar entender o que é que nos impede de sermos melhores pessoas e gestores. Eu virei uma espécie assim, de investigador das incompetências humanas, né? Afinal, quem é incompetente? É só a gente olhar e vai perceber que todo mundo é incompetente em alguma coisa. E esse é parte do nosso problema. Agora, pensando do ponto de vista da empresa, a pergunta que a gente deveria fazer é: quais são os comportamentos indesejados que derrubam gestores e empresas? Sabendo o comportamento, a gente pode tentar retroagir e identificar que razões levam a esses comportamentos, né? Por que a gente insiste em fazer, pensar, sentir coisas que não desejamos, que não nos fazem mal, que derrubam nossas carreiras e relacionamentos? Eu conheci muita gente extremamente competente e que dava um deslize o suficiente para derrubar a carreira deles. Eu mesmo fiz muitas bobagens da vida. E, como eu costumo dizer assim, a gente tem que ter sorte, quando a gente trabalha numa empresa, de ter uma equipe boa para esconder as bobagens que a gente faz, né? Isso é uma coisa assim, tem que construir uma equipe boa, que te proteja. Da mesma forma como eu sempre protegi os meus chefes, né? Se a gente analisar o ciclo de crescimento profissional bem-sucedido de alguém, a gente vai verificar que felizes são aqueles que continuam sua ascensão profissional, mesmo com as bobagens que fazem. Na verdade, se você tiver o sucesso profissional e as oscilações da vida profissional, a gente vai perceber o seguinte: como é que a gente constrói o sucesso? E aí vem aquele discurso das competências, né? Conhecimentos, experiências, atitudes, Entretanto, para derrubar a gente, basta comportamentos automáticos, imediatos, impulsivos, explosivos ou implosivos, incontroláveis, que geram consequências negativas. Casos interessantes, né? O Clinton com o charuto dele, podia ter derrubado um presidente, né? O jogador de futebol e os travestis, o médico fantástico, famoso, que abusa de pacientes. O que leva essas pessoas a colocarem em risco tudo, inclusive presos e tudo mais, né? O fato é que a gente tem debaixo do nosso cordeirinho, tem alguns animais que ficam atacando, que ficam zanzando entre os nossos pensamentos, né? Então, animais perigosos habitam nossas mentes e tem um conjunto de coisas. E eu coloquei em vermelho aqui os pecados capitais. Só foi para ilustrar, né, que a igreja já sabia que esses demônios já estavam dentro da nossa cabeça, né? Se vocês assistiram o seriado do Dexter, o Dexter era um serial killer. Só que ele só matava bandido. Ele era um bom serial killer, né? E a vantagem que o Dexter tem em relação a gente é que ele sabia quem era o passageiro sombrio que habitava nele. Então ele sabia que ele era um cara que matava, né? E nós nem sempre sabemos. Então a gente está sempre correndo o risco de ser derrubado por um animal interno que a gente tem dentro da gente, que vai nos impulsionar a fazer uma bobagem qualquer. Quais são as premissas básicas das incompetências humanas? Primeiro, elas repetem-se compulsivamente. Se você costuma errar em alguma coisa, pode ter certeza que você tem uma grande chance de errar de novo pela mesma coisa, né? Elas são incuráveis, são como se fosse uma doença, faz parte do teu modelo. Você tem um impulso por elas, né? Resulta em comportamentos impulsivos, explosivos e incontroláveis. E só tem uma solução: serem contidas. Nem sempre a gente consegue tirar uma coisa que funciona mal dentro da gente e eliminá-la, mas a gente tem que achar uma maneira de contê-las. Eu encontrei, às vezes, num congresso da BRH lá em São Paulo, um amigo, eu falei assim: e como é que você vai? Ele falou assim: só não vou melhor porque eu não deixo. Para mim, esta é a filosofia humana. Nós só não vamos melhor
porque nós não deixamos. E uma das conclusões que eu tirei é o seguinte: a gente está tão preocupado nas empresas por desenvolver competências e, na verdade, a gente precisa também conter as incompetências. Eu criei um modelo que eu chamei de autoevolução, com base nas coisas que eu fui encontrando, e esse modelo diz o seguinte: a nossa capacidade de desenvolvimento pessoal é limitada por certos comandos genéticos oriundos da fase primitiva da nossa espécie, da nossa evolução. Somos uma espécie que está mais ou menos definida há 160 mil anos ou 70 mil anos entre esse período, e aparentemente de 70 mil anos para frente nós temos a mesma configuração física e mental. Há 40 mil anos, eu vou falar mais à frente, começam a aparecer, há uma mudança muito importante no cérebro, onde aparecem características de cognição muito especiais, criando figuras abstratas e tudo mais. Então, nós somos um animal que está em evolução. 70 mil anos é nada na história da Terra. A Terra existe há 4 bilhões e meio de anos, os animais começam a surgir há 500 milhões de anos, se você colocar isso em 70 mil anos, é nada. Estatisticamente é desprezível. Então, a gente ainda está no início de um grande processo. Mas, afinal, quem é esse tal de Homo sapiens? Na verdade, quem está aí é a Lucy. Essa é uma figura que aparece, que está lá no Museu de História Natural de Nova York. Ela está assim, pelada, né? Então eu não quis colocar nenhuma roupa nela para não atrapalhar. Mas quem é esse Homo sapiens? É bom a gente saber quem a gente é, né? Então, por exemplo, somos indivíduos movidos a sexo. Qual é, aliás, não é só a genética que nos diz isso, a religião também diz assim: procriai-vos, né? Então, o que é? Distribuir vossos genes para outros. Essa é a função básica, né? Só que esse sexo aí transtorna a cabeça da gente um bocado, né? Tendemos a ser egocêntricos, interesseiros. A gente só faz aquilo que nos interessa, graças a Deus. Seja, mas você saísse fazendo um monte de coisa que não te interessasse, que coisa tola que seria. O problema é que muitas vezes a gente se interessa pelo que não presta. Esse é um problema de desvio que a sociedade nos ofereceu. Vive no estado permanente de carência e desequilíbrio. Nós somos movidos a necessidades. Satisfez uma necessidade, vem outra, e é assim que a gente se move. Eu só estou aqui porque estou atendendo uma necessidade minha. Você só está aí assistindo porque está atendendo uma necessidade sua. Senão, não estaríamos. Fazemos qualquer coisa pelo prazer e para evitar a dor. A moeda de troca do organismo é a dor. Se você faz alguma coisa que está errado, você põe a mão no fogo, dói. Se você vai fazer uma coisa que é contra uma crença sua, você se sente mal. É um mecanismo que nos regula e nos obriga a ficar dentro de um padrão de comportamentos. Não temos comando de nós mesmos. A maior parte do tempo a gente opera fora do consciente. A maior parte do tempo. Uma boa parte operamos também no inconsciente. Agora, onde é que a gente opera menos? É no consciente, onde a gente analisa com objetividade, a gente toma decisões, a gente faz as coisas que acredita que realmente serão as melhores. Tendemos a ser seres dogmáticos. No processo de evolução, a primeira coisa que aconteceu foi a gente começar a viver juntos. E com a viver juntos, a gente começou a criar uma série de crenças comuns. E essas crenças passaram a ser tão fortes que elas ficaram introjetadas e acabam sendo uma espécie de quase de regra genética a ser respondida. E quando elas são assim, elas são impossíveis de serem mudadas ou contrariadas, né? Temos um desejo de controlar os outros, temos um impulso de proteger a prole e a quem a gente interessa. Essas são duas características importantes definidas pela psicologia evolucionista. A primeira é de que nós tenderemos a proteger aqueles que portam os nossos genes. Essa é uma definição. E a segunda, ela é, a gente tende a manter relacionamento com aqueles que a gente tem trocas favoráveis. É uma tendência animal. E isso daí, se você olhar para nossos primos, os macacos, os outros
os outros primatas, a gente vai encontrar muita coisa semelhante, né? Outra coisa que é a busca pela ascensão social. Porque isso está implícito que que nos traz privilégios, né? Somos competitivos, aliás, essa é a característica talvez mais fundamental da evolução da espécie, porque é a competição dentro do ambiente social que faz desenvolver a inteligência. Esse é o pensamento dos teóricos, né? E então há uma luta pelo domínio dos pares. Hoje a luta não é mais física, mas ela continua no nível intelectual, no nível financeiro e coisas assim. Continuamos competindo, e nem sempre por bem, né? E tendemos a ser exibicionistas, narcisistas, e eu sou um bom exemplo aqui, fazendo a palestra para vocês, né? Então, ou a evolução não deu errado, ou não acabou. Então, o que ocorre é que, como eu disse, somos uma espécie imatura ainda. Dizem alguns teóricos, alguns cientistas, que nós somos chimpanzés imaturos. Quando a gente evoluir e estiver bem maduro, a gente vai ser igual aos chimpanzés. Essa é uma das ironias faladas aí no meio, né? Mas, afinal, quais são as causas que nos levam a esses comportamentos indesejados? Se você pegar a evolução genética, ela é muito difícil de ser percebida. Ela precisa de um tempo muito longo para a gente ver transformações grandes. Entretanto, surgiu, num certo momento, e não faz muito tempo, com muita clareza, uma diferença do ponto de vista de uma evolução social. As primeiras coisas que aparecem, e o Richard Dawkins chama isso de o grande salto para frente, foi um momento em que começam a aparecer na Europa uma série de ambientes onde tem entalhados certos objetos, pinturas nas paredes, onde a questão da abstração, de uma concepção diferente do que a praticidade e o comportamento imediato dos até então os nossos ancestrais, elas se modificam, né? Então, na verdade, o que é que muda mesmo? Muda um cérebro que começou com meio quilo e que chegou a 1,5 kg agora, né? Só que a gente não pode esquecer que esse cérebro não começou aqui. Ele começa lá no tubarão, passa pelo réptil. A gente ainda diz que a gente tem uma mente reptiliana, né? Que é aquela quando alguém vem atacar a gente sai que nem louco fazendo, e ela está presente aí. E isso daqui, ele não é que surgiu uma coisa e foi embora a outra. Não, ela foi se acumulando. Então, a primeira mente é uma mente genética, essencialmente uma programação genética como todos os animais, necessidades básicas de viver e de procriar, e uma ação automática inconsciente, como muitos dos animais são. Já num processo de evolução social, surge a mente dogmática e egocêntrica, com uma programação social que, por exemplo, hoje o Luiz fez uma menção, ela é modelada hoje pelo tipo de ambiente social onde a criança nasce. E é ali que ela começa a receber esses inputs para definir como é que ela vai se comportar pelo resto da vida. Aqui a gente está tentando ser aceito, permanecer juntos, ser protegido, ser amado e ser querido, né? Mas as ações ainda são automáticas e não conscientes. Então, não há uma reflexão sobre o que efetivamente está acontecendo. O passo seguinte, que é o que eu acho que ainda não chegamos, né? A evolução social vai ter que chegar. Isso eu digo, não chegamos de um ponto de vista definitivo. Eu acho que a gente tem relances disso, né? É essa mente social racional, onde a gente tem uma programação genética e social, onde a gente reconhece o animal que somos, com todas as nossas limitações, mas que também consegue perceber os benefícios da vida social. Se a genética não queria que a gente tivesse uma vida em conjunto, uma vida social, ela não teria disponibilizado isso. Isso significa que para nós é uma vantagem. Viver em sociedade é uma vantagem. O problema é que a gente ainda não aprendeu a viver em sociedade, né? Então, aqui estão as necessidades altas, a necessidade de autorrealização, por exemplo, como foi já citado no passado pelo Maslow, né? E as ações são ações que eu controlo, e não mais ações que são automáticas e que surgem em mim em função de programações às quais eu fui submetido no passado.
Então, se a gente perceber, a gente percebe que nossa mente é uma mente fragmentada e acumulativa. Se você pegar o homem de Java, era alguém que colhia, comia, corria e batia. Se você pega o homem de Neandertal, era um cara que caçava, construía ferramentas e assim. E o homem mais atual é um cara que está preocupado com a sua imagem, com o seu carisma, com o seu sarcástico, hipócrita, para poder viver nesse ambiente social que ele mesmo criou. Tá? Então, por mais sofisticado que nossa mente possa parecer, o chassi é primitivo. E esse é o ponto. Esse que talvez seja um momento central da nossa conversa. Tem uma mente primitiva que está embaixo de algo muito sofisticado, capacidade de produção intelectual fantástica, de produção de ferramentas inigualáveis, mas que sofre com esta base que ainda continua. E outra coisa, eu não acredito que essa base mude, porque ela é a mais forte que a gente tem. O que a gente precisa entender é como lidar com ela. Cada mente é como um condomínio conflituoso. Se vocês já pegaram gente falando sozinha, brigando consigo mesmo, ou sua cabeça, vocês vão perceber logo do que eu estou falando. Por quê? Porque não é que a gente pegou, a gente tem crenças e comandos que vêm de cada uma dessas mentes. E elas colidem entre si. A mente fragmentada é conflituosa, paradoxal e contraditória. Isso define a sociedade. Nós somos assim. Esse é o grande problema que a gente tem. Então, aprisionados a um conjunto de comandos genéticos e crenças sociais, tendemos a ter uma mente que é aprisionada, né? Essa mão aprisionada, contraditórias, limitantes e irracionais. Então, o grande problema que a gente tem é que nós somos conduzidos por um conjunto de comandos genéticos e de crenças sociais. Dependendo da crença que você tem, vai ser o resultado final dos seus comportamentos. Uma outra característica do nosso cérebro é que ele funciona como uma máquina que padroniza estímulos e respostas. Nós somos muito categóricos naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente está vendo, mas isso é uma bobagem, porque o nosso cérebro ele inventa coisas. Se você colocar duas coisas que não têm conexão, ele inventa uma conexão para aquilo. Ele dá sentido, porque não necessariamente isso é verdade. O outro ponto que nos defendeu durante muito tempo é essa nossa capacidade de julgar o que está acontecendo. Né? Então nós estamos 100% do tempo julgando o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é útil, o que não é útil e coisas assim. Julgamos a nós mesmos, julgamos aos outros e julgamos o mundo, de uma maneira geral. O que nos leva a ser, a maior parte da nossa vida, fantoches de uma realidade social abstrata e simbólica. Apesar da gente concretizar essa realidade sociais em prédios, em cadeiras e tal, a realidade em si, os valores sociais, são abstrações. Aquilo que me interessa ser, o desejo e tal, são coisas que às vezes matam um sujeito porque ele não consegue, e isso é uma bobagem. Como disse o Álvaro Campos, né? Eu sou o intervalo entre o meu desejo e aquilo que os desejos dos outros fizeram de mim. E é o que a gente é. Esse é que é o grande ponto. Criamos ambientes de escassez onde prevalecem as ameaças sociais. Veja, o nosso ancestral viveu num ambiente de escassez o tempo todo. Ele estava ou correndo para comer ou correndo para não ser comido. E a gente continua nos reportando a realidade com isso. Só que hoje a gente já não tem mais o problema da escassez da comida, às vezes tem até excesso. Mas a gente criou uma escassez social. É a escassez de subir na vida. É a escassez dos carros e das viagens. E ai de você se você não foi para aquele lugar. Ah, você foi lá e foi lá no outro lugar? Não. Ah, então não valeu a pena. Então, é uma competição social que não engrandece absolutamente nada. Né? Mas assim funciona. E a gente vive aprisionado a esse tipo de coisas. Né? Nosso problema é que a gente idealizou uma sociedade para a qual a gente não está preparado. Nós somos animais que têm uma carcaça antiga e criamos um ideal que a gente não consegue realizar. E esse é um grande problema que a gente vive. Né?
Nós somos mais interessados em parecermos bons do que sermos bons. A gente quer ser mais apreciado pelo nosso ato do que pelo ato em si daquilo que a gente quer fazer, né? Nas empresas, em vez das pessoas lutarem pelos objetivos, elas lutam pelas suas ideias. Gastam uma energia organizacional absurda, lutando pelo seu ponto de vista, em vez de parar e verificar qual seria aquela melhor solução para a empresa como um todo. Então, esse é um grande problema. E é interessante o seguinte, quando você está dentro da organização, você não percebe isso, porque você está lutando pelas suas ideias. Quando você começa a trabalhar como consultor, é curioso. Você senta e aí você começa a ver como é louca, como as pessoas são capazes de se matar entre si para fazer vingar o seu ponto de vista. Não está dando para ver a imagem bem ali, mas a imagem é de São Pedro, né? Aquele que negou Jesus 3 vezes, né? Então, a verdade é que nós somos interesseiros. E São Pedro era. E graças a Deus. Por que nós somos interesseiros? Porque a gente quer se preservar. A gente quer continuar vivo. Essa é a essência que está atrás da nossa mente, né? Então, para sobreviver, a gente vai ser hipócrita, mentiroso, para evitar a dor ou buscar o prazer. Tá certo? Agora, como é que a gente sai dessa prisão mental? Porque, na verdade, a nossa prisão é uma prisão que está dentro da nossa própria cabeça. Primeiro, controlando e conhecendo nossos ímpetos genéticos e saber como é que eles estão afetando os nossos comportamentos, né? A outra é uma real busca de um estágio social mental superior, que é o que a gente não consegue, porque a gente está sempre no automático. Tem um piloto automático que está sempre conduzindo a gente, tá certo? Às vezes eu estou imbuído da melhor das intenções para fazer uma coisa que eu acho que é boa. Aí vem alguém e faz um comentário negativo a respeito de mim e eu caio lá embaixo com a minha carência e achar que alguém está achando mal de mim, que não vão gostar, que não vão me aplaudir ou qualquer coisa assim, né? E o outro ponto é que a gente seja capaz de controlar as bobagens que repetimos consistentemente. Bom, qual é a sugestão? A sugestão é tomar controle do próprio cérebro, né? E da própria mente. Assumir o que eu chamo no livro, assumir o controle da nave, né? A primeira coisa é passar a desenvolver uma atitude crítica e autorreflexiva. Nós não fomos educados a pensar sobre nós mesmos, sobre o que está acontecendo dentro de nós. Nós fomos proibidos, nós fomos penalizados. Nós somos ainda somos um tipo de animal que, para evitar um pensamento, a gente bate no corpo. Então a gente pune a pessoa com a dor no corpo para evitar um pensamento, um comportamento e coisas assim, né? Essa famosa, porque não tem uma metáfora mais incrível do que aparece em todo lugar, que é o do iceberg, né? Mas esse iceberg aqui, ele fala de 3 coisas, é baseado, eu acho que num trabalho do Freud, que a gente tem um nível inconsciente, tem um nível pré-consciente e um nível consciente. O nosso problema não está no consciente nem no inconsciente, até porque o problema do inconsciente não dá para resolver, porque nós nunca vamos saber como é que a gente está funcionando lá dentro. Mas nessa área, é uma área que a gente tem acesso. É a área onde a gente pode perceber desejos, pode perceber crenças irracionais, pode perceber que tipo de memória e que tipo de dinâmica está na nossa cabeça, pode perceber que tipo de conhecimentos que a gente tem. Então, o grande segredo que eu vejo nesse processo é começar a refletir mais e tentar entender mais como é que estão as coisas do ponto de vista do nosso não consciente. Uma das maneiras boas de ver é quando a gente tem um comportamento que não nos agrada, que nós nos sentimos mal, e aí a gente começa a pensar por que é que nos comportamos daquela maneira, o que nos incomodou tanto. Uma coisa que precisamos identificar é quais são os nossos animais internos. O que é? Irritabilidade? Inveja? O que está me fazendo sentir mal em relação a alguma coisa que está acontecendo? É preciso desenvolver uma visão mais objetiva da realidade social e deixar de subjugar exigências e rótulos. A gente tem um medo de não atender exigências e de ser rotulado.
Eu, quando deixei de ser executivo de recursos humanos e passei a ser consultor, aconteceu um fenômeno terrível na minha vida. Porque, da mesma maneira que eu procurava um colega anteriormente e era prontamente atendido, nunca mais eu era atendido, né? As pessoas não estavam, elas tinham que pensar em outra coisa, fazer, então, e o Fornari provavelmente vai vir aqui querer vender consultoria e tal, esse negócio. Então, era uma coisa complexa. Eu tive que conversar profundamente comigo mesmo, de explicar que as coisas são assim mesmo. E não é que o cara está contra mim, nada, é que o mundo é assim. E eu não tenho que ficar me penalizando em função disso. Se não der para fazer, não deu. Tenta outro contato, tenta outro dia, encontra outra hora. Mas se você não tomar cuidado, você fica rotulando a si mesmo. Pô, você vê que você não é um competente mesmo para poder fazer isso. Ou você é um cara indelicado, ou você é qualquer coisa que não nos interessa, né? O ponto que eu diria que é o ponto de partida é ter uma boa lista dos comportamentos que acabam derrubando a gente, né? Não são uma ilustração tão boa, né? Mas tem muitas bobagens que a gente faz que derrubam a gente, e se a gente for capaz de fazer uma lista delas e começar a refletir por que a gente se sente mal por ter esses comportamentos, pode ser uma boa solução, né? O grande ponto é a programação. É rever que tipo de crenças estão induzindo esse tipo de comportamento, né? E desenvolver uma programação social madura e responsável. Eu acho que nós temos a intenção de ter uma programação social madura e responsável. Nós temos a intenção, mas fazemos muito pouco para que isso ocorra. Muito pouco. Quer seja na empresa, quer seja como cidadão, seja o que for. E outra coisa que precisamos é tomar cuidado. Outro dia o Luiz até falou assim, vai falar do Maslow de novo, né? Vou falar do Maslow de novo, da tal da pirâmide, né? A verdade é a seguinte, as necessidades de baixo são as mais fortes. E quando você está atacado por alguma coisa, você tende a voltar nas suas necessidades mais baixas. E aí, se você não sabe que tipo de necessidade... Eu, por exemplo, óbvio, na hora que eu não era mais atendido, tive uma síndrome de carência afetiva, né? Porque ninguém fala mais comigo, ninguém... Né? Então, isso eu tinha que ver. Eu falei assim, isso não está te agregando nada, não agrega nada à sua vida. Você não decidiu que você quer ser escritor, que você vai ficar em casa, que você vai fazer, então saiba que vai ser assim. Redescubra o prazer, redescubra outras necessidades, porque essas não estão te atendendo, né? Aliás, essa é uma figura que eu achei formidável, que outro dia vi numa apresentação, é que hoje as necessidades mais básicas que uma pessoa pode ter é ter o sinal de Wi-Fi e a bateria, porque quando você não tem, aí você fica totalmente fora do mundo, né? Uma outra característica que é importante é você não sucumbir aos seus próprios problemas. É você se manter superior a eles. Porque se você for menor que um problema seu, acabou, você não existe. E aí você tem que pensar. E como os problemas sociais estão sempre nos derrubando, a gente tem que olhar com objetividade, olhar e falar assim, mas o que é que realmente eu estou perdendo aqui? Dá para sobreviver sem isso? Dá para fazer outra coisa? Né? É muito importante prestar atenção em si mesmo. Estar atento aos sinais emocionais, perceber variações químicas que transformam você em quem não é. Um dos problemas que a gente tem é que a maneira como as coisas reagem dentro da gente é uma mudança eletroquímica. A gente acha que isso é uma coisa, pode ser uma coisa divina, pode ser uma coisa social. Não, é uma mudança eletroquímica. São seus neurônios que estão ali modificando a sua maneira de sentir, de perceber, de falar, de explodir, de se controlar. Está na tua cabeça. Agora, eu estou falando isso de uma maneira muito simples, isso não é uma maneira fácil de controlar. Tá certo? Agora, se você consegue estar atento aos sinais emocionais, você tem uma vantagem. Eu me lembro de estar trabalhando com um amigo meu aqui no Rio de Janeiro, e a gente teve uma reunião de planejamento estratégico. E eu já entrei para a reunião e eu sabia que ele não estava lendo a situação corretamente. E aquilo eu acho que estava me irritando. Bastou ele começar a reunião, eu já tinha levantado lá na frente para dizer que ele estava errado e tal, e foi uma merda, desculpa. Foi muito ruim,
porque a reunião acaba não dando em nada. Então, todo o meu objetivo de fazer a reunião uma coisa útil para aquela empresa não funcionou. Marcamos uma outra reunião e eu já fui, falei, essa vez eu vou ficar sentado e não vou falar nada. Vou ficar quieto, porque ninguém tinha falado, né? Eu era o único idiota ali que estava falando que não devia. E aí, nessa reunião, ele começou a falar, começou a explicar, mas não deu 5 minutos, o meu animal interno me tomou e eu já estava lá na frente, atrapalhando tudo. Qual era o problema? O problema é que eu entrei nessa reunião com um nível de ansiedade muito alto. Se você parar nesse exato momento e dar uma olhada para dentro de si, eu, por exemplo, óbvio, eu estou com um certo nível de ansiedade, eu estou aqui, estou me apresentando, tenho uma exposição, tenho um certo risco. Então, eu estou sentindo isso, mas é benéfico, porque isso está me deixando num estado de alerta para poder funcionar bem, né? Mas muitas vezes a gente já entra com o animal na cabeça e aí não sabe mais como vai sair disso. E olha, há 2 dias atrás fiz isso, né? A minha mulher que deve estar me assistindo, ela vai gostar de eu fazer essa confissão, né? Eu fiquei irritado com as crianças em casa e ela veio falar comigo e eu gritei com ela. E ela ficou chateada comigo. Agora, esse animal que tomou conta, nem sempre eu consigo realmente controlar. Esse é o grande problema, né? Então, o que acontece? Nessa evolução, a gente chegou ao Homo sapiens, né? E há uns 150, 100 anos atrás, alguém inventa a figura do Homo sapiens sapiens, né? E quem que é esse? O sapiens sapiens é o homem que sabe que sabe. Não é que eu sei. Às vezes eu sei, mas não percebo que sei. O Homo sapiens sapiens é aquele que evoluiu, é aquele que sabe que sabe. Aquele que sabe que não está bom, aquele que sabe que ele precisa melhorar. Então, esse é diferente do outro, né? E o grande objetivo dessa conversa toda, eu acho que à medida que a gente conseguir ter um certo controle sobre a nossa maneira de ser, como a gente funciona, acho que a gente vai conseguir dar um sentido e coerência à nossa própria vida melhor. Tá? Um amigo meu, o Paulo, ele estava falando assim, olha, eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que... Quem foi que ele disse? Agora eu fiquei com 2 indianos na cabeça. E diz assim, que o objetivo da vida é a felicidade. Então, eu acho que é isso mesmo. Apesar de a gente ter passado os últimos 2.000, 6.000 anos escravizados, abusados por alguns, né? A maioria é abusada por alguns, que deu uma impressão, né? Ou senão você pega a Idade Média, né? A Idade Média é a Idade das Trevas, né? Pô, aquilo foi horrível, era um sofrimento. Então, sofrer faz parte da vida, né? Mas eu acho que hoje a gente tem um nível de inteligência suficiente para poder entender que ser feliz é importante. E a gente tem que encontrar isso. Agora, para ser feliz, a gente tem que abrir mão de uma série de crenças, uma série de necessidades, né? Acho que os budistas são muito inteligentes nesse sentido. Assim, quando você cria expectativa, você cria a possibilidade da infelicidade, né? Porque fica esperando algo que vai acontecer, né? Então, eu acho que uma coisa também que a gente não faz muito é saber, afinal de contas, quais são os seus objetivos. Não as suas metas, não o que você tem que fazer amanhã, mas o que você quer? O que você quer mesmo? Sei lá, eu quero ser um bom pai. E o que você tem feito de concreto para ser um bom pai? Tenho trabalhado muito, tá? Não, mas isso tudo bem, ajuda. Mas para ser um bom pai, você tem gasto tempo, tem educado seus filhos, tem falado com eles, né? Talvez não. Eu quero ser um bom gestor. Quanto tempo você tem gasto para desenvolver a sua equipe? Para ouvi-la? Para dar oportunidade para elas? Você tem que saber o que você quer. Porque se as suas ações não estão batendo com aquilo que você tem como objetivo, não adianta nada, né? E esse eu acho que é o nosso grande desafio. E é isso aí. Isso é o que eu tinha para falar para vocês. Grato pela atenção, vocês que estão em casa, muito obrigado. O pessoal aqui presente, minha grande plateia, calma, não precisa bater palma, tá certo? É isso aí. Essa não é exatamente a palestra do livro. Esta é, vamos dizer assim, é
o que tiraram do livro? Né? O livro é um livro que está baseado em pesquisa, é um livro que está trazendo uma série de conceitos. Né? Como alguém disse outro dia, falou assim, eu gosto muito de ver como você eleva o conceito e depois entra com um exemplo cotidiano. Porque a nossa vida é cotidiana. Qualquer conceito que seja tão grande que não caiba na nossa vida, ele não serve. Então, o conceito tem que estar traduzido nas pequenas coisas que a gente faz a cada dia. Muito obrigado a todos vocês aí. Obrigado ao pessoal de casa.